Olá, sejam muito bem-vindos ao Mentalidade em Ação, podcast para alinhar saúde mental, alta performance e sucesso. Eu sou Verônica Esteves, psicóloga clínica e organizacional, mentora e criadora do programa Performance Emocional Inteligente. Tenho mais de 25 anos de experiência e o meu propósito é te guiar na transformação de desafios em oportunidades reais de crescimento sustentável. Então, se você é alguém que busca equilibrar bem-estar e resultados, você está no lugar certo. No episódio de hoje, nós vamos falar e mergulhar de cabeça em um tema que eu acredito que é fundamental: a conexão entre mente e corpo. Muitas vezes a gente trata mente e corpo como entidades separadas. A gente até estudou, e eu estudei sempre como entidades separadas. Mas a verdade é que elas estão em constante diálogo. Nossas emoções, elas não são apenas pensamentos abstratos, ideias abstratas. Elas se manifestam fisicamente. E é nesse diálogo que a saúde mental se fortalece ou enfraquece. Nós precisamos cuidar da nossa saúde mental como alicerce da nossa vida. E a gestão emocional faz parte deste processo. Aprender a gerir as nossas emoções, regular as nossas emoções, não só aqui na mente, mas no nosso corpo também. E aí, quando a gente cuida dessa nossa saúde mental, esse é o maior ato de amor e prevenção que a gente pode ter com a gente mesmo. Então, gestão emocional e saúde mental, elas estão profundamente ligadas. Então, se a gente tem uma saúde mental como sendo a nossa casa, por exemplo, a gestão emocional, ela é um alicerce, ela é uma base forte para que qualquer tempestade, seja uma ansiedade, um estresse, alguma questão que a gente esteja vivendo na nossa vida, não derrube essa casa e a gente mantenha ali fortalecido e resiliente. Então, a partir desse pressuposto de que corpo e mente funcionam juntos para fazer a gestão das nossas emoções, eu vou convidar aqui uma especialista que trabalha exatamente nessa interface, Luíse Bressolin, uma fisioterapeuta acupunturista especializada em microfisioterapia e memória celular. E ela vai contar aqui para a gente, e a gente vai começar a entender essa ligação e essa comunicação entre mente e corpo, e como a gente vai regulando as nossas emoções a partir disso. Luíse, seja muito bem-vinda à Mentalidade em Ação. Verônica, que prazer imenso de estar aqui hoje. Estou muito feliz. Feliz também. Sim, eu também, de poder falar com o teu público desse podcast tão lindo, né? Que tem um objetivo de trazer essa consciência para as pessoas, da importância delas aprenderem a se autorregular, a construir esses alicerces de saúde mental e física, né? Então, eu estou muito contente de estar falando aqui contigo, porque nos conhecemos no momento em que eu vinha buscando justamente esse tipo de parceria no curso de neurociência para psicólogos, né? Porque, como a gente sabe, mente e corpo, eles estão de mãos dadas, e aí nada melhor do que representar esse movimento com a físio, né, no meu caso, e uma psicóloga juntas. Por isso que eu te convidei, né? Eu acho que tem toda uma intenção, né? É uma psicóloga onde as pessoas simbolizam como aquela que cuida da mente, uma fisioterapeuta, né, que cuida do corpo. Opa, e aí, né? A gente está mostrando e comprovando o tempo todo que mente e corpo funcionam juntos. E a gente aprendeu muito bem isso e ficou muito claro para nós, né? Então, acho que a ideia é a gente passar para o nosso ouvinte essa conexão, né, e como a gente consegue gerir as nossas emoções, regular as nossas emoções a partir do corpo também. Porque muitas vezes a gente fica naquela ideia de que, nossa, aquele pensamento, eu preciso regular ele fazendo alguma coisa com o meu pensamento. E a gente esquece que aquela emoção, ela está ali alocada no nosso corpo de alguma maneira, né? E se a gente mexer o corpo, e se a gente trabalhar essa emoção no corpo, provavelmente a nossa mente vai se acalmar também. Isso mesmo, isso mesmo. Eu acho isso muito, muito, muito verdadeiro, muito real, né? E a gente sente na pele, quando a gente testa, a gente sente na pele que isso é incrível, né? E as pessoas precisam saber dessa conexão para elas entenderem até que o teu corpo está o tempo inteiro conversando aquilo que tua mente, né, aprendeu, mas que a tua consciência fala, não, a tua consciência esqueceu, na verdade. Né? Exatamente isso, exatamente isso.
Muito bom. Então, para começar, a gente está aí já entendendo que as emoções, elas não ficam só na nossa mente, na nossa cabeça, elas se manifestam no nosso corpo de uma forma muito real, né? E para o nosso ouvinte entender um pouco isso, vamos pensar numa via de mão dupla aqui, né? O que você sente emocionalmente afeta o seu corpo. E as sensações do seu corpo também podem influenciar diretamente no que você sente aqui, né, nos nossos pensamentos, nas nossas reações, né, e até nos nossos comportamentos. Fala um pouquinho sobre isso, o que você, como é que você, como fisioterapeuta, né? Depois a gente vai entrar num outro processo de microfisioterapia, memória celular, até para a gente entender como é que está essa ligação e como é que você vê tudo isso. Conta um pouco para a gente. Verônica, eu sempre gosto de, né, antes de explicar essa via, né, desse sistema que via corpo eu acesso mente, via mente eu acesso corpo, eu sempre gosto de trazer a consciência para os meus pacientes que vão até o consultório, para as pessoas que passam ali pelas minhas redes sociais, né? Nós precisamos, como seres que habitamos dentro desse corpo, entender um pouquinho sobre mente e cérebro, né? Então, lá nas nossas formações, a gente aprendeu estudando neurociência. A neurociência chegou de uma maneira maravilhosa na minha vida porque trouxe essa consciência. Isso, se nós dividirmos, né, não é? Se nós partirmos a cabeça ao meio e formos olhar aqui a disposição do cérebro, nós sabemos que o cérebro é dividido em 3 partes. Que existe o cérebro mais arcaico, que é responsável pelas nossas funções biológicas, que está na base desse crânio. Que existe um cérebro emocional, que é o grande filtro do meio externo. Tudo que a gente passa pelo meio, tudo que a gente vivencia, experiencia do meio, vai passar por esse cérebro emocional, e sobre eles a gente tem o córtex, né? Que é o pensamento consciente e as reações conscientes em relação àquilo que vem do meio. E nessa disposição de quem está embaixo, né? Quem está embaixo obedece o comando de quem está em cima. Então, claro, a nossa consciência, ela é capaz de moldar as nossas emoções, de ajudar a gente a moldar as nossas emoções e trabalhar sobre o nosso corpo. De que maneira, né, eu vejo isso e gosto de trazer para os pacientes? Eu sempre me baso muito no sistema lá de Papez, aquilo que vem de baixo afeta o que está em cima, né? Tem como eu acessar a mente via corpo e tem como eu acessar o corpo via mente. Isso. Por quê? E o córtex fica onde nisso tudo? Então, de novo, né, na maturação cerebral, ela começa com 3 anos de idade, está completa aos 25 anos de idade, e aquilo que a gente experiencia na infância e na adolescência, que foram muito mais do que poderíamos dar conta, ele sobrecarrega esse sistema corporal, porque a criança não tem noção de sentimentos e emoções. E uma vez que sobrecarrega, né, eu lembro das aulas de neurociência falando, olha, o primeiro impacto é corpo físico, porque antes mesmo de você entender o que está acontecendo, ou da emoção chegar, você já tem um corpo que tensiona ombro, um olho que arregala, faz midríase, né, e um coração que acelera com uma respiração que fica curta. Então, entendendo isso, a gente sabe que, sim, tem um sistema que afeta via emoção, afetou esse corpo, e para a gente trabalhar essa regulação emocional desse cérebro que um dia ficou condicionado a uma situação de ameaça, eu vou precisar liberar esse corpo uma vez que ele foi o primeiro a ser impactado no momento de uma grande adversidade, né? Então, a gente precisa não só liberar as emoções, entender das emoções para liberar em corpo, usar da regulação, da dessensibilização do sistema nervoso autônomo, que o que é? É aquele que rege o nosso cérebro mais arcaico, a nossa biologia, o que faz o nosso corpo funcionar nesse momento que nós estamos aqui conversando e os seus ouvintes, os nossos ouvintes estão escutando esse podcast, né? Então, a gente precisa regular esse sistema nervoso para que, via corpo, a gente também consiga acessar essa mente para estar ajudando a regular as emoções. Deixa eu ver se eu estou... Vamos lá. Eu acho que isso é excelente para a gente começar a entender a seguinte questão. Vamos pensar numa pessoa que tem ansiedade generalizada, né? A gente falou, né? Como é que o corpo reage a essa ansiedade, né? Que nada mais é do que uma ameaça, né? Uhum.
diante de uma ameaça, o meu corpo ele vem ali e ele vai responder ao que a gente chama de ansiedade, e o meu coração acelera, né, meus olhos arregalam, meu ombro tensiona, meu corpo fica todo rígido. Então, se a gente olha, né, a voz, né, fica, e a respiração completamente curta. Então, quando a gente olha para uma pessoa que tem esses sintomas físicos, a gente consegue não necessariamente dizer, é ansiedade generalizada, mas a gente já consegue dizer que alguma emoção está desregulada ali, Isso. né? Uhum. Porque tá ali os sintomas muito claros no corpo. E aí você está falando para mim assim, então, quando eu consigo e tenho esse registro físico de que isso talvez seja uma ansiedade, seja um medo, seja uma ameaça, uma insegurança, aí eu começo são sintomas emocionais que reverberam no meu corpo, né? Isso. Para eu conseguir aliviar esta ansiedade, eu preciso fazer um relaxamento muscular, inclusive físico, de relaxamento para eu sair dessa sensação de ameaça, Uhum. né? E trazer segurança para o meu corpo. E a Isso. respiração, a gente aprendeu muito isso também, né? Ela é uma das formas, uma das melhores ferramentas que tem de regulação. Por isso que quando a pessoa está ansiosa, a gente fala, calma, respira. É É, isso? Conta um isso. pouquinho para mim como é que você enxerga aí. Isso. Aí eu uso, junto com a microfisioterapia e com as técnicas de regulação emocional, eu trabalho com leitura biológica, que ela Uhum. caminha junto com a nova medicina germânica. Então, leitura biológica, ó, o paciente vai chegar com ansiedade ou com o sintoma ou a patologia, né, que tenha a nomeação. Mas para mim não interessa qual é a patologia, interessa principalmente qual é o sintoma que ele está tendo, porque aí eu vou fazer uma leitura dessa biologia. Para quê? Para partir dela, Verônica, eu conseguir trazer uma cognição para o indivíduo, né, no aqui, no agora. Por quê? Para Uhum. ele ter um sintoma, e aí sim depois eu consigo entrar com a regulação emocional, porque ele precisa entender qual é o gatilho no aqui, no agora. Qual é a percepção que ele tem em relação ao meio que está desencadeando esse sintoma. Só que Ou olha seja, só, você está falando eu primeiro preciso ter consciência disso. consciência. Consciência, Consciência de então, como, inclusive, isso vem no meu corpo e como se manifesta no meu corpo. Para eu isso, poder né? começar a pensar como é que eu vou fazer para regular essa emoção. Porque olha só, quando a gente fala de ansiedade, por exemplo, né? Se o paciente chega e fala assim para mim, se o indivíduo chega para mim e fala assim, eu tenho muita tensão muscular, eu já sei que ele tem um tecido embrionário na biologia, que o tecido muscular, ele é voltado para te levar a realizações, para eu ter ação. Então, para Movimento. eu ter movimento, para eu ter uma sobrecarga, nesse momento atual, eu tenho que estar passando por alguma adversidade onde eu estou me sentindo impotente numa ação, ou desvalorizado numa ação. Para eu ter um sintoma hoje aqui, Verônica, no presente, eu tenho que ter uma memória lá atrás servindo de base, porque do contrário, meu corpo não entra numa adaptação. Me Então, dá um quando a exemplo gente prático disso. prático disso, digamos que você teve uma infância num ambiente num ambiente de grandes adversidades, de ameaça, onde você cresceu num ambiente de uma insegurança, então você tem um cérebro condicionado, que talvez desde pequeno você aprendeu que para ser amado você não podia dizer não, Tá. tá? Então você vai para a vida com dificuldades de colocar esse limite, porque se eu colocar esse limite, eu corro o risco de não ser mais amado, porque eu tenho um cérebro que ficou condicionado a uma ação lá Uma atrás, condição, sim. né? Então eu vou para a vida, a gente sempre fala assim, ó. Em leitura biológica, a gente sabe que o drama inicial na infância ele é deste tamanho, porque a criança não tem habilidade para lidar, não tem maturação, mas a manifestação corporal é muito pequena. E conforme a gente vai se desenvolvendo, pense que o tempo no universo são ciclos. E Sim. conforme a gente vai se desenvolvendo, né, o conflito para ti do drama, ele se torna pequenininho, porque eu já tenho um ativador. Mas a manifestação corporal, ela é intensa. Então, posso ter problema de ATM, dessa ansiedade generalizada. Eu posso ter tensão na cervical. Eu posso ter falta de ar, dependendo de tão intensa quanto ela fica. Eu posso ter compulsões de pensamentos. E quando a gente faz essa leitura corporal, a gente vai entender o que é que está gerando tudo isso.
Então, talvez, no aqui, no agora, eu ainda, na dificuldade de botar limite para o outro, não de uma maneira tão grande como foi lá na minha infância, que o tempo inteiro eu me sentia ameaçado, meu espaço era ameaçado, entende? Eu continuo tendo cognições ou posturas diante do meio aonde eu não me importo e o meio invade o meu espaço. Eu deixo de existir nas minhas relações. Então, quando a gente fala de gestão emocional, que é como você falou, né? A principal ferramenta que me dá autonomia, se eu não tenho nada para fazer, eu não estou o ideal é você juntar tudo: psicoterapia, trabalhar memória corporal e regulação emocional, porque essa tríade ela vai te trazer saúde emocional estável Então, e, consequentemente, física, né? sim, Mas sim. digamos que eu não tenho ferramenta nenhuma dessas duas, o que eu posso fazer? Buscar as técnicas de regulação, porque essa somos nós que precisamos, né? Aquietar esse cérebro e ensinar para ele que existe paz. Porque se ele cresceu num ambiente de estresse e ele, desde muito cedo, teve um sistema nervoso tensionado demais, que lá na fase adulta vai reverberar com baixa Dores. resiliência, hiperreatividade ao estresse, dores, né? As questões gastrointestinais, que são muito, síndrome de intestino irritável, tem um fundo emocional fortíssimo. Eu preciso me entender, eu preciso entender o que o meu corpo está dizendo. Eu preciso entender da minha história, ou se eu não entender da minha história, tem um grande colega que ele fala para mim assim: as pessoas precisam parar com essa mania. Todas as técnicas que olham para o transgeracional, elas são incríveis, mas não dá para a gente se prender o tempo inteiro no transgeracional. Porque para eu ter um sintoma hoje, no aqui no agora, Verônica, eu tenho que ter um ativador. Qual é a minha responsabilidade diante do meio? Uhum, entendi. E Entendeu? aí, entendi. Então, E aí, então hum, diga, pode falar. não pode falar, por favor. Eu acho que aí tem, você está falando, eu estou aqui pensando, né? Então, eu acho que fisicamente, por exemplo, eu tenho, esse ano tem sido um ano bem difícil para mim em termos de dores físicas, entende? Uhum, Porque eu tive um episódio em fevereiro onde eu quebrei o pé e fiquei muito imobilizada e tal. Enfim, essas dores que eu venho sentindo desde lá para cá, eu olho muito e venho me questionando muito o que está acontecendo comigo, o que essa dor está querendo me dizer, uhum, né? Eu preciso entender sobre mim que ainda não está acessível aqui. uhum. E eu venho pensando muito nessa questão de movimento, porque está me limitando a movimentação, né? Sim, E aí eu acho que não é, inclusive até fiz um post no meu perfil do Instagram, que não é só uma limitação física, é uma limitação emocional. E aí a minha pergunta é assim, quem começou primeiro? A limitação que eu estava sentindo emocional e que foi reverberando no físico, ou o físico que foi um gatilho para uma questão emocional que já estava ali, né? E que é, precisava ser vista e que precisava ser olhada, é. O né? duro é que é assim, né? O que acontece? Aquilo, sim, nossas maiores dificuldades, elas vêm de infância e adolescência, né? Sim, sim. É, A gente é, tem registros, não adianta, tá ali, é, né? é. Pode ser que não esteja tão consciente, mas de alguma forma está registrado no nosso corpo, É. inclusive, não Sabe só o na que que eu nossa acho? mente. Isso, sabe o que que eu acho bem curioso e importante de trazer para as pessoas? Gente, aquilo que nós aprendemos, pensa que o momento de maior fragilidade de um ser é na infância e na adolescência. Sim, Na infância, principalmente, porque uma criança de menos de 4 anos, ela não tem condições biológicas de se manter em vida diante de um tsunami. Ou seja, zero autonomia. ela tem zero autonomia. Ela precisa muito daquele ambiente. Sim. Se naquele momento da minha vida em que eu mais precisei de amparo, eu cresci num ambiente hostil, o que eu tenho de para o meu corpo, para a minha biologia, para o meu cérebro, o que eu tenho de seguro é o que eu aprendi lá. Então, entende? É o que eu aprendi lá naquela infância. E se eu não tenho um ambiente seguro emocional, como fica? E se eu não tenho esse ambiente seguro emocional, eu cresço com uma instabilidade
uma dificuldade de gerenciar as emoções, de gerir as emoções. Exatamente, Baixa, né? Baixa resiliência, alta reatividade ao estresse. E isso para a vida, olha como é lindo quando você olha para o corpo, Verônica. Se a gente pegar o nosso cérebro arcaico, que é o responsável pelo funcionamento do nosso corpo, nesse momento que nós estamos aqui conversando, ele é dividido biologicamente o animal. Ora, ele está lutando e fugindo, ou paralisando, sim. luta ineficaz, fuga ineficaz, ele paralisa diante do medo. Ora, ele está comendo, dormindo e procriando. Então, tem um sistema ali que fala, ou eu estou em ação, ou eu estou descansando, né? Isso é no animal. Então, se a gente olha para o nosso sistema, se eu cresci num ambiente hostil, eu talvez nem perceba o quanto eu passo a maioria do meu dia em estado de alerta. Em estado de alerta constante. E eu nem Constante. sei o que é um estado de relaxamento, esse que você falou de paz. Eu Eu falo nem de sei. relaxamento e segurança. E aí, o que eu preciso trazer para o meu corpo? Esse estado, eu preciso, se eu cresci num ambiente de tensão, a gente vai falar, a gente pega esse cérebro, né, o sistema nervoso que é regido por esse cérebro, que é o autonômico, né, e separa ele. Ora eu estou em simpático-tonia, que é atividade, ora eu estou em relaxamento. E claro que numa normotonia, que é na função normal do nosso corpo, ora aquele órgão está em função, aquele estômago, ora ele está relaxado. O que é o problema? O hiperestresse, né? A hiperfunção ou a hipofunção, porque eu também posso, como forma de sobrevivência na natureza, Diminuir eu totalmente a minha função. eu paralisar, né? Eu estou atendendo um paciente que ele tem desmaios, perda da consciência. E Olha aí a lá. gente, e ele passou por um período de 3, 4 anos de bullying. Bom, ele está afastado da escola nesse momento, com Uau. psicoterapia, acompanhamento com psiquiatra, enfim. Mas eu falei para a mãe, pensa para essa biologia, e até para ele tem 12 anos, para poder... Não tenho como lidar com essa adversidade, com esse agressor. O que eu faço? Eu desligo. Eu perco a consciência, porque na natureza, quando o predador... Tem animais que estão na boca do predador, eles caem como mortos, eles entram em, acho que é Isso. tenatose, se eu não me engano, e exalam, inclusive, cheiro de putrefação. Demais. Para que o predador fale assim, nossa, morreu. Não tem ninguém Essa aqui. carne está podre já 7 dias, não adianta eu morder ela e comer. Então, quando a gente olha para essa biologia, é muito lindo, porque aí, nas técnicas de regulação, o que eu preciso fazer? Eu preciso aprender a soltar o ar. Isso, é isso. Então, vamos para a parte de regulação, né? Vamos. Que eu acho que é a coisa mais legal, que a gente usa muito o corpo para isso, né? Para regular as nossas emoções, né? Como que a gente pode, então, permitir que esse nosso sistema nervoso saia desse estado de alerta, de ameaça, de luta ou fuga, né? Dessa coisa mais... É alerta mesmo, né? Sim. Para entrar nesse estado de mais calma, de mais relaxamento, facilitando como é que a gente facilita essa regulação emocional? Porque a gente sabe, né? A gente tem histórias, a gente tem memórias, a gente não aprendeu a regular essas emoções, na infância a gente não tinha condições de fazer isso, a gente precisava de alguém que regulasse isso com a gente, se a gente não tivesse esse ambiente seguro, ou alguém que regulasse, a gente ficaria ali nessa situação de alerta e estresse constante. Mas hoje, como adultos, né, ou num processo de maior consciência do que está acontecendo comigo e como isso se manifesta no meu corpo, como eu posso regular essas emoções, sair desse estado de alerta? Verônica, A respiração é uma que é a perfeita. respiração é uma, mas aí é o seguinte, ó, tem pacientes que chegam para mim, porque todos que passam no consultório, eu falo da importância da prática das técnicas de regulação emocional, e eles falam assim, eu faço yoga já tem tantos anos, respiração eu já faço, doutora. Então, por que eu continuo sentindo? Porque, na verdade, né, eu já aprendi a regular, mas eu preciso trazer a sensação corporal, eu preciso trazer essa consciência para o meu dia a dia, porque muitas vezes tem atitudes que a gente já toma, já lida melhor no dia a dia, na vida, na nossa realização, ou no trabalho, ou justamente nessa prática, né? Eu já aprendi a acalmar minha mente, eu já aprendi a acalmar meu corpo. Por que eu ainda não consigo trazer o que eu já faço para esse ambiente
de quando eu me vejo numa situação que me remeta a medo ou ameaça, eu não uso daquilo que eu já aprendi. Entendeu? Que é Entendi. difícil, porque as pessoas, muitas vezes, o que elas têm? Elas já conquistaram na consciência, mas trazer aquilo que eu já domino para o meu dia a dia, para situações onde eu tenho uma memória corporal e emocional de adversidade, eu não consigo. É. Então, eu preciso trazer não só a respiração, como sensação corporal, de segurança, de estou no presente, que emoção que eu estou Eu ia falar sobre sentindo. isso. Eu ia falar, É, tem 2 pontos importantes. A presença, eu acho que é é, você fazer com intenção, é é, diferente de você fazer no automático. isso Você mesmo. respirar, eu respiro, eu faço lá minhas técnicas de respiração, eu faço minha meditação, eu faço minha yoga e tal. Ok, mas quando eu estou numa situação onde eu interpreto aquilo como uma ameaça, né, Uhum. e entro em estado de alerta, e meu corpo responde aquilo, eu preciso primeiro não sei se é primeiro, mas eu acho que tem todo um processo aí de consciência, e uma coisa que eu falo que é muito clara para mim, eu repito isso muitas vezes, vou repetir aqui de novo, Sim, dar nome a essa emoção, saber o que eu estou sim. sentindo. A Dar partir, nome. inclusive, dessas reações e dessas sensações que você está falando que são físicas. É. Não, e dar nome para as emoções e se permitir senti-las, né? Esse tempo chegaram para Exatamente. mim. Eu estava ali enfim, numa condição, e aí eu estava com muita raiva. Daí falaram para mim assim: você não pode sentir isso. Não, calma. E diante do que eu vivenciei, isso me dá raiva. Eu preciso. Se ela está aqui dentro de mim, ela existe. Então me dá um tempinho só para eu regular essa raiva, porque faz Sim, sentido ela estar aqui. Eu vou regular ela, vou respirar a raiva. Você tem 3 minutos, 4, tá tudo bem, as coisas, né? Porque aí eu trago essa consciência, eu identifico, ela perde força. perfeito, perfeito. É exatamente isso, porque muitas vezes as pessoas falam, eu preciso regular porque eu quero parar de sentir. É impossível a gente parar de sentir, a gente não vai parar de Impossível. sentir, Não, né? até porque eu A gente, às sentir. vezes, diminui a intensidade É, com a regulação, colocar, isso, ter essa consciência dessa emoção, dar nome para ela, se permitir sentir essa emoção, né? E isso. aos poucos ir colocando ela, eu falo que coloca ela num lugar que seja confortável para você, mas não finge que ela está aí. E nem precisa dizer que precisa eliminar ela, chegar a 0% Sim. de sensação dessa emoção, porque a emoção ela é movimento, né? Ela vai existir a vida inteira, a gente A vai vida sempre inteira. sentir, a gente sempre vai sentir, É, né? A sim. questão é essa consciência e o que eu faço com essa emoção que eu estou percebendo e me permitindo sentir. É. E sabe o que que é importante, né, para criar esse ambiente, até para antes de você, né, fala, deixa eu ver como é que eu estou me sentindo. Então, é fazer uma técnica de respiração, onde a expiração é mais longa que a ins, porque Isso, todos os momentos em que a gente vive as adversidades, ninguém nesse mundo vive sem ar. Sem água a gente vive por alguns dias, sem comida a gente vive por alguns dias, sem ar ninguém vive. Então, a tendência das situações de estresse que a gente vivenciou durante a vida, ou vivencia no momento atual, eles nos colocam biologicamente num padrão onde eu preciso respirar, mais puxar o ar do que eliminar. E se a gente olhar para o ato respiratório, Verônica, ele é dividido numa fase ativa e numa fase de relaxamento. Eu preciso aprender a nossa, ficar mais tempo na fase de relaxamento, que é o controle expiratório, porque a minha tendência biológica é puxar o ar. Então, muito paciente fala assim: ai, eu não consigo soltar devagar. Vamos começar devagar. é um Hoje aprendizado, é a um gente não aprendizado, aprendeu a soltar. mas é ali que está o gol, porque é ali que você tem a habilidade de imaginar que você está na boca do predador e ainda assim você consegue ter tranquilidade para procurar uma saída e não se desesperar. Na expiração, É a isso. gente consegue pensar mais, pensar a Também. respeito, ou tomar uma decisão mais Isso. assertiva, talvez. Isso, porque olha só, a expiração é paz. Paz te leva para a conexão direta com o divino. Deus é luz, Deus é paz. O divino é com ele, conectado a ele, que você ativa todas as tuas potencialidades. Então, é Hum, nesse estado que aumenta a tua criatividade, que aumenta a tua intuição, aumenta seu aprendizado. aumenta o seu aprendizado.
Se você está ali vivendo aquela situação, você dá conta dela. Você cria a oportunidade de fazer diferente e não só Isso. reagir ou Isso. responder daquela sensação de alerta e de ameaça. Isso, Né? isso, você cria uma Você nova prende possibilidade. o ar e sai correndo, porque eu não consigo ver outra alternativa a não ser fugir. Só que aí, né, Verônica, o que eu preciso junto? Então, trazer essa sensação de segurança. Então, uma das coisas que é muito importante é a pessoa sentir que está com o pé no chão, respirar, Isso, sentir que está com o pé no chão, sentir. Ela pode estar sentada numa cadeira, ou se eu for fazer deitada na cama, eu senti que minhas costas estão protegidas, porque os maiores predadores sempre chegaram por trás, nós não temos olhos nas costas. Então, o simples fato de você sentir que as tuas costas estão em proteção, gera uma força interna no teu corpo que desarma você. E trazer a sensação de segurança é isso, né? É você Isso. pôr o pé no chão, Pé no as chão, costas eu estou protegidas. segura, né? Minhas costas estão protegidas, eu escolho estar aqui, eu me sinto segura nesse momento. Jogar atenção para ver o quanto você respira. Pensa que o maior campo elétrico é o cardíaco. Em adversidades, o nosso coração acelera. Então, quanto maior tiver essa frequência cardíaca, e não necessariamente é o batimento, mas a gente chama de incoerência cardíaca. Não é a frequência, mas não é a frequência cardíaca, mas a forma como ele bate essa frequência, que ela não é coerente em todas, ela não é simétrica, exatamente igual. Tá? Conforme a gente vai perdendo a coerência, vai entrando em incoerência cardíaca, que o estresse gera isso, o que acontece? Tem alguns intervalos entre entre a contração e o relaxamento que vão levar, num cálculo seriam 72 batimentos por minuto, no seguinte já cai para 68, no outro já vai para 120. Isso, durante um minuto, essa oscilação, é uma incoerência cardíaca, ele demonstra estresse, é um dos avaliadores de estresse. Então, nessa respiração, o que eu preciso fazer, né? Quer dizer, desculpa, quanto maior essa incoerência, maior é a frequência cerebral. A cabeça vai pensar demais. Eu vou acelerar a frequência. Eu vou acelerar a frequência que o campo elétrico corporal, eu vou tensionar. E a única forma de eu conseguir parar esse coração é parando de respirar. Não posso parar de respirar que eu vou morrer. Sim, então vamos regular essa respiração, vamos tentar fazer ela de uma maneira uniforme. O tempo que eu levo para puxar e o tempo que eu levo para soltar. Você consegue explicar aqui para a gente como fazer isso? Tempo, eu consigo. Geralmente, olha só, eu peço para o paciente, se ele conseguir, vamos fazer juntos? Você acha que dá tempo aí? Dá, vamos lá. Vamos fazer um mínimo de 6 ciclos respiratórios, que é o mínimo para você mudar com química cerebral. Então, se eu sento para fazer pelo menos 6 vezes. Pezinho no chão, tá? A gente vai puxar e soltar pelo nariz para não gerar contrafluxo. E a gente vai puxar em 4 segundos. Não são 4 tempos, 4 segundos e soltar em 6 segundos. A expiração é mais longa que a inspiração. Isso. Pelo menos os 2 segundos. Ai, não consigo fazer em 4. Então faz em 3, em 5. Vamos fazer juntas? Vamos. Para os nossos ouvintes fazerem juntos também? Vamos, para já criar esse teste aí. Isso. Já E aí vocês vão como que mantendo... fica fisicamente, como eles sentem Isso. fisicamente, inclusive. Isso. Então vamos lá, ó. Pode ser com olhos fechados, os olhos abertos, como preferir. Nós vamos puxar. E soltar. De novo. E soltar. No mesmo ritmo. Ó, mantém aí e vai seguindo o que eu vou falando. Então, sente toda a planta dos teus pés no chão. Se você está sentado,
Sente o encosto da cadeira, o assento da cadeira e o encosto da cadeira no teu corpo. Isso é segurança, corpo. Repete mentalmente. Eu estou seguro. Eu escolho estar aqui. Joga a tua atenção para a cabeça. Perceba como ela vai acalmando os pensamentos. Joga a tua atenção para o coração. Isso é paz. Corpo, isso é paz. Nesse momento eu me sinto segura e eu me sinto em paz. Eu estou bem. Eu me sinto muito bem. Isso. Incrível, é Qual que é a incrível. sensação? A tensão, ela vai embora, assim, a leveza no corpo é muito maior. Não é? Sabe o que eu sinto também? Me diga você, desculpa. Não, eu acho que é isso, assim, para mim é nítido, meu ombro faz assim, ó. Ele E cai, olha só, tá? a sensação que eu tenho é que é como se eu parasse no tempo. Parece que tudo está assim agitado aqui do meu lado. E eu parei. Porque é isso. Então, assim, as adversidades vão acontecer? Vão. Sempre. Nosso cérebro emocional é quem filtra o meio. Você não vai ter como não se estressar mais com as situações do meio. Você vai aprender a lidar com esse estresse. A partir desse conhecimento físico e mental, né, desse seu movimento físico e mental, você tem a consciência e pode escolher como agir. Eu posso Isso. escolher trazer segurança e paz, né, e conforto, ou eu posso continuar nessa sensação enlouquecida e não fazer nada com isso. Mas se eu tenho É. essa consciência de que existe essa possibilidade de eu trazer segurança e relaxamento e sensação de bem-estar através do meu corpo, eu uso essa ferramenta de maneira consciente, Isso. intencional. E aí é importante também, assim, né? Porque muitas vezes as pessoas têm dificuldades de fazer sentado, então você pode fazer caminhando no primeiro momento, porque quanto mais desestabilizado tiver esse sistema nervoso, pensa que se você vem de longa data de trauma, e você está no momento ativo, digamos, com ansiedade generalizada, é como se teu sistema nervoso tivesse, olha para um cãozinho que se desenvolveu num ambiente bastante hostil. Muitas vezes você vai tentar chegar perto dele, ele tem medo, né? Então eu preciso chegar de uma maneira calma. Você sabe quando eu faço comigo, eu falo, ai, calma, eu tô chegando. Eu, a consciência, o meu ser adulto. Tô chegando, vai ficar tudo bem, eu tô em paz. E aí, muitas vezes, eu preciso fazer caminhando. Muitas vezes, eu não preciso estar parada e fechar os olhos, eu posso entrar no meu carro e falar, puxa, até chegar em casa eu vou fazer isso para, né? Chegar de uma maneira diferente em casa, ainda mais se eu passei por situações de estresse do trabalho. É para Se eu soltar o tô. estresse do dia a dia, né? É, Então ajuda aham, muito também. isso. Só que a gente precisa deixar claro que isso não substitui, né, um acompanhamento de uma psicoterapia, porque vai te dar Ah, mais força para isso. sim. Não substitui você trabalhar sobre memória corporal, que eu acho que a gente, num outro momento, podia, né, combinar de vir falar sobre a Ótimo, micro, para eles vamos. entenderem, né, o que que é trabalhar sobre memória corporal. Como assim o corpo tem memórias, né? Porque Dá com a uma palhinha quantidade de. rapidinho para gente, que Porque o assim, ó, corpo tem memória. o que que acontece, né? Se o grande filtro do meio é nosso cérebro emocional, e o que que gera impacto no corpo? Aquilo que foi muito mais do que eu poderia dar conta, quando é que eu tenho uma sobrecarga corporal a ponto de alterar essa homeostasia, que é esse movimento fisiológico do nosso corpo? Quando eu vivo uma situação onde eu fui pego de surpresa, de maneira inesperada, eu não estava esperando viver aquilo. Quando muitas vezes eu não fui pego de uma maneira surpresa, Verônica, mas eu não tinha ferramentas para dar conta. Quando eu passei por muito tempo nessa adversidade e acabaram todos os meus recursos.
Aí eu posso Você fala, ter... né, da gente viver uma situação que eu não dou conta ou eu não dei conta, e independente, né, de dar conta não significa que você é fraco ou forte, é que ela foi muito maior do que você era capaz de sustentar naquele momento, isso Uhum, gera uma resposta, física, inclusive, uhum, que você está chamando de memória, que fica guardada ali isso. como uma memória, e entra como se fosse um processo de defesa, eu preciso me defender aqui. É isso, porque se a gente pensar um pouquinho, ó, sobre o nosso, sobre o funcionamento mesmo, corporal, o estresse, ele altera o eixo hipotálamo, cérebro, né, corpo e sistema imune. Isso, Então, isso. longos períodos de adversidade, longos períodos de estresse, ai, baixou minha imunidade. Sim, baixa mesmo, porque ele altera esse eixo, Que é o eixo né? HPA que a gente fala, né? Eixo HPA, isso. Então, e a hora que eu vivencio essa situação de estresse, ele deixa que eu tenho esse impacto corporal. Só para você ter uma ideia, nos trabalhos de nova medicina germânica, a gente trabalha, ele fala dessa relação cérebro, mente e corpo. E a gente trabalha sobre as áreas corporais dos órgãos referidos. Entende? Aí, Interessante. aí a gente olha e fala assim: o sistema de peso, circuito, bottom-up ou top-down, de baixo para cima ou de cima para De baixo? cima Sim, para de baixo. baixo para cima. Uhum. Porque aí eu venho nesse corpo, que o que acontece? Olha que lindo. O tecido embrionário que forma o sistema nervoso é o mesmo tecido embrionário que forma a ectoderme, a nossa derme. Então, quando eu faço toques sutis, não pode ser um toque mais intenso, porque aí eu passei desse tecido. Toques sutis, ele ativa terminações nervosas que estão na derme, que tem uma conexão direta com o sistema nervoso. Então, o que é que os pacientes chegam e falam para mim depois de uma sessão de micro? Nossa, tô numa paz. Nossa, você tirou um peso. Nossa, eu tenho a sensação que parece que eu cresci. Porque ele faz essa regulação. O que a gente busca no corpo? Né? Como se fosse num mapa mesmo, tateando. Imagine que teu corpo é um computador que tem o HDzinho interno e que que está o tempo inteiro se comunicando com o meio externo, mas em determinado momento entra um vírus e corrompe esse HD interno. E eu preciso Uhum. ir lá e rastrear para limpar esse HD, para que ele volte a ter a potência dele de novo. Então, deu para entender? Deu para super. Nossa, fiquei mais curiosa ainda. Nós vamos marcar para falar sobre isso. Vamos, que é muito Vamos fazer um interessante. episódio só sobre isso. É muito interessante. Eu adoro, porque juntos, né, chegou uma paciente esses dias no consultório e falou assim, até eu uso ela como exemplo porque é bem claro, né? Ai, Luíse, veio para trazer o filho, e daí eu comecei a conversar, ela falou, ai, eu tô passando, ai, tá, tem mesmo, porque o corpinho da criança a gente vem trazendo algumas referências que não são da criança, ela não tem como ter aquela cognição naquela idade, né? Ela falou assim, ela falou para mim assim, eu tô voltando, tô entrando de novo em burnout. Ah, você já teve burnout? Tive, uns 3 anos atrás. Ai, você não tratou? Não, eu tratei, eu sigo tratando. Estou com um psiquiatra, estou tomando psicotrópico, estou fazendo psicoterapia, mas está voltando. Falei para ela, então, E o se corpo? está voltando é porque está faltando trabalhar alguma coisa aí, né? Tem que trabalhar esse corpo, liberar essa memória corporal. Então, a gente entender disso, Verônica, te traz uma Muda, outra. muda. Muda a chave, na verdade, olha só, a psicologia e a fisioterapia, elas teriam que estar, assim, ó, de indicação Conversando assim, ó, juntinho. juntinhos, e o nosso suporte é para todo tipo de patologia, para todo tipo, porque a origem dela, pela lei da evolução das espécies, para você ter qualquer tipo de sintoma, você tem que ter uma diversidade, onde esse ser se sentiu ameaçado. E ameaça, pensa que na infância, na adolescência, para eu me sentir ameaçada é porque eu estou vulnerável. Vulnerabilidade é morte. E nossas células não foram programadas para morrer. Por isso que esse impacto afeta tanto esse ser. E esse cérebro fica condicionado para não viver mais aquele medo. E aí que está o grande problema desse condicionamento, né? Você não tem mais o predador em cima de você, você está outro tempo, outro espaço, Mas mas você responde aquele como se ele conflito tivesse. é. Mas aquele conflito que você viveu aos 2,
aos 40 ele pode ser ativado e você reage exatamente como se tivesse 2, com as ferramentas dos 2, que é praticamente nada. Como é que você não vai ter ansiedade? Com 40 você a gente chega e fala que fala. a regulação emocional é tão importante nesse processo, Isso, né? A consciência dessa emoção, né? Desse caminho aí que aconteceu, e você aprender a regular isso no seu corpo e na sua mente. Você entender sobre autoconhecimento, né? A psicoterapia vir te ajudar, você botar ordem nas tuas ideias, abrir a tua A gente mente. fala muito, né, sobre um trabalho que é multidisciplinar, é integrativo, né? Integra todas as áreas, integra corpo, integra mente, integra espiritualidade de uma forma geral. Não tem como. Tudo, as nossas Mas a gente práticas. fugir disso, daqui a pouco a gente não vai conseguir mais fugir disso. Eu já olho dessa maneira, mas muitos profissionais ainda não olham dessa Não maneira. olham, E, na verdade, olha só, a manutenção da saúde e a prevenção da doença, ela vem dessas equipes multidisciplinares, da psicoterapia, da fisioterapia, da nutrição, do educador físico, né? Porque, nossa, eu reverencio a medicina, o quanto, meu Deus, ela salva vidas, quanto evolui. Mas, em alguns aspectos, não dá para o médico, coitado, sozinho fazer tudo, gente. Apesar de mais para eles devem estar exaustos. É verdade. É verdade. Né? Então, a gente precisa trazer essa consciência mesmo. Esse teu podcast Essa conversa maravilhoso. entre os profissionais. Conversa entre as pessoas terem conhecimento para elas poderem questionar, buscar. Exato. Consciência para as pessoas poderem despertar para fazer algo diferente do que elas estão acostumadas a fazer e do que deram para elas até então, para elas, que elas aprenderam que era o correto fazer, ou que era só assim que podia ser feito, né? A gente traz outras perspectivas e outras possibilidades. Outras possibilidades. E te coloca num lugar de autonomia para você, inclusive, questionar. Questionar. Porque o que é verdade para você? Aquilo que ressoa com o seu coração. E talvez, no momento em que você precisar de um suporte médico, aquele bam não ressoa com o teu coração tanto quanto aquele que é um recém-formado. Exatamente. Aí eu falo, onde é que você vai? Gente, vai no que faz mais sentido. Que talvez não seja o caminho mais iluminado, bonito, fino. Ai, mas é aquele que... Mas que te responde, que te acalma, né? Que tem a ver com esse espaço de segurança que a gente estava falando. Que tem a ver com esse espaço de segurança. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Muito Bom demais. Muito bom. Ó, resumindo, o que você deixaria aqui de recado e de palavras para a gente fechar aqui esse podcast de hoje, porque a gente vai ter outros. Sim, ai, que delícia, adoro. Poder falar sobre o que eu gosto, sobre o que eu sei, porque na verdade a gente acredita de verdade, você né? sabe que eu vim para esse podcast, parei ele no meu altarzinho, eu trabalho muito a minha espiritualidade, né? Falei, Deus, coloque as palavras na minha boca para que eu possa entregar para as pessoas aquilo que elas precisam escutar. Exato. Porque é isso que eu vim fazer nesse mundo, é o que eu sei fazer. E é o que eu amo fazer. Então, assim, né? O que eu deixo aqui? Para as pessoas buscarem esse conhecimento, para as pessoas construírem uma vida, né? Ou é na atividade física, ou é no suporte da psicoterapia, nós não somos reféns, nós não podemos ser reféns. Eu escrevi, participei num livro com alguns outros coautores, né? Escrevi uma historinha sobre ciclo celular memorizado, que são essas repetições de memórias que ficam, aquilo que não é trabalhado no corpo fica de tempo em tempo apitando, assim, para te trazer consciência e te levar em direção à tua realização. Eu coloquei ali porque foi um insight que eu tive quando eu estava escrevendo, né? Porque sim, nós nascemos para pertencer e sim, a gente depende do outro, mas não é nesse lugar que a gente vai ter a nossa liberdade. A nossa liberdade, nós somos seres sociais, nós dependemos dos outros, mas é a autonomia que vai fazer com que nos torna seres livres. E aí busquem essa liberdade. Né? Com conhecimento, com gestão emocional, busquem essa liberdade. Porque nós estamos aqui, a gente é uma manifestação plena do divino. E como sendo uma manifestação plena do divino, a gente tem que viver paz, o equilíbrio, a harmonia, a fluidez, a riqueza em todos os sentidos. A abundância. A abundância. Todos, relacionamentos harmoniosos, respeitosos, né? Muitos relacionamentos assim, respeitosos e harmoniosos.
Então, se Por você não está vivendo favor. isso, busca, porque você, como um ser crístico, não merece nada menos do que isso, né? E é um prazer, muito obrigada pela oportunidade, Eu estou que muito agradeço, contente, viu? querida. Que E bom, fico à fico muito disposição. feliz. Fico muito feliz. Obrigada pela sua participação. Eu falo muito assim, não espere que os grandes problemas cheguem para você começar a se reconectar com você, a se cuidar, conhecer seu corpo, conhecer seus pensamentos, sua mente, o seu funcionamento de uma forma geral, né? Isso é uma ferramenta tão importante para que a gente possa evoluir, e como eu sempre digo aqui no Mentalidade em Ação, né? É quando a gente pega todos os desafios e transforma eles numa oportunidade de conhecer mais sobre nós, sobre o mundo, sobre as relações, né? E crescer e evoluir em cima disso. Então, super te agradeço pela sua participação. Estou muito feliz. Vem novos episódios aí para a gente falar mais a respeito. Delícia, verei com o maior prazer. Muito obrigada, viu? Tá, eu que agradeço. Um beijo. Até. Beijo grande para você também. Se sinta aí fortemente abraçada, que era o meu desejo. Estou acolhida. Tá? Muito obrigada, querida. Um beijo. Até. Tchau, Tchauzinho. tchau, gente. Tchau.